Oi, gente, tudo bem por aí? Bora? Bora para a hora do conto? Vamos ler a Bíblia com a Tia Clay. Vai ser legal hoje, Hebreus capítulo 9. Estamos quase terminando, só tem 13 capítulos, já estamos no 9. Que legal, né? Passa muito rápido quando eu tô lendo com vocês. Antigamente, quando eu lia a Bíblia sozinha, demorava, parecia uma eternidade. Agora é bem rapidinho. Obrigada por vocês estarem aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, qualquer lugar que você estiver assistindo aí. Curte, compartilha, comenta. Ajude a proclamar a palavra de Deus. Eu faço daqui e vocês fazem daí. Quanto mais pessoas saírem da inocência, do erro, melhor para todo mundo e melhor para eles também. É uma coisa boa que você faz, é distribuir a palavra de Deus. Já explica que eu só leio. Igual muita gente fala, você só lê? Só. Nesse canal, só leio. Vamos lá? Um novo santuário. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada um tabernáculo, uma tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, nós que já lemos Levíticos todo, vocês que estão me acompanhando todos os dias, já sabem de qual é salteada, até as cores que eram aquele lugar, aquela confusão toda que eles arrumavam lá, tudo de ouro, prato, balde é isso, não sei o que, tal. O tal é de ouro, o negócio é de prata, a gente sabe tudo. Então ele está explicando aqui, ele está falando para pessoas que já estavam se afastando da fé. O livro de Hebreus é sobre isso, as pessoas não estavam acreditando muito mais em Jesus, já estavam esfriando. Aí ele traz a memória das pessoas lá do Levíticos, das leis, né? Lá foi armada uma tenda, um tabernáculo, dividido em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Essa parte é aquela que se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu lá na cruz. Isso significando, né, que nós temos livre acesso a Deus agora. A gente não precisa mais de um sacerdote humano para oferecer um animal para os nossos pecados. Jesus foi o sacrifício completo, foi o nosso cordeiro, né? Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocado a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, aquele que virou uma cobra lá para o rei do Egito, do qual tinha saído brotos. Tem uma outra passagem que acho que a gente não leu, que saiu brotos do negócio dele também. E as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Então, o que tinha dentro da arca? Tinha, em uma vasilha de ouro, tinha o maná. Lembra do maná que Deus mandava dia e noite enquanto o pessoal estava rodando lá no deserto? 40 anos, lá em Êxodo. Eles pegaram um pouquinho num pote de ouro e colocaram o maná. Era tipo uma neve, tinha sabor de pão de mel, a Bíblia fala. E outros estudiosos falam que tem o sabor que você estava querendo comer. Churrasco, bolo de chocolate, assim. Era uma comida muito gostosa. Era uma comida vinda do céu, por isso chama maná, né? O bastão de Arão e as pedras dos 10 mandamentos. É isso que estava dentro da arca. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas cobertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados, que é onde era queimado os animais, né, para perdoar os pecados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas, até porque a gente já leu Levíticos, né? Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo.
Isso apenas uma vez por ano ele entrava lá. Ele oferece a Deus o sangue de animais, em favor de si mesmo e também pelos pecados de todo o povo, que o povo cometeu sem saber que estavam pecando. Olha só que coisa doida, né? Nós já lemos isso lá e agora de novo. Então, uma vez por ano só ele entrava no Santíssimo dos Santíssimos, que é quando o véu se rasga, né? E ele oferecia ofertas para o perdão de pecados dele e também do povo e ainda do que eles nem sabiam que tinham pecado. Até isso ele tinha que fazer, né? Nem sabe que cometeram esse pecado. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina, de modo bem claro, que a entrada do lugar santíssimo, onde não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Aquela parte está fechada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Matar os bichinhos não mudava o coração das pessoas. É isso que está falando aqui. Ó. Essas ofertas de sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida, com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas, porque todos os dias eles tinham que oferecer aquilo tudo, todos os dias eles tinham que fazer. E uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, que no caso era Arão, ele entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, para oferecer pelo povo todo. Essas ofertas têm somente só comida, é festa, é churrasco, não muda a pessoa por dentro. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Olha que coisa linda! Ai, Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que estão aqui. Então pare de pensar que aqui só tem coisa ruim. O mundo é lindo, as coisas são belíssimas. Tem o pecado, tem o envelhecimento, tem a sujeira, tem toda essa parte podre que entrou. Mas a grande maioria é boa. 1/3 só dos anjos caíram junto com Lúcifer. 2/3 ficaram com Deus, então nós somos a maioria. O bem vence sempre o mal por causa disso. Nós somos em maior quantidade, mesmo que não pareça. Nós somos. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Glória a Deus, dê um glória a Deus aí, aleluias, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Pelo contrário, ele ofereceu o próprio sangue e conseguiu para nós a vida eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de bezerras queimadas são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Lembra do pessoal da galera da lepra? De doenças de pele e tal, tudo aquilo que a gente leu em Levíticos. Eles pegavam essa cinza desses animais e jogavam nas pessoas para elas ficarem purificadas. Por misericórdia de Deus elas ficavam, né? Mas agora aqui, ó, depois de Jesus, a gente sabe que elas ficavam purificadas somente por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Jesus Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como um sacrifício sem defeitos. Glória a Deus! E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Nós fomos escolhidos para não praticar cerimônias que não valem nada. Nós fomos escolhidos para viver nessa era, para ser limpos pelo sangue de Jesus por dentro e não somente por fora. Nós somos muito privilegiados, muito. Nós somos infinitamente privilegiados por estar nessa era. O sangue de Jesus nos limpa por dentro.
Coisa linda, né? Glória a Deus. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança ainda estava em vigor. O que está falando aqui? Que as pessoas ainda matavam animais, ainda faziam bagunça no templo, quando Jesus chegou lá e arregaçou tudo lá. E a primeira aliança, que é aquela de Levíticos, ainda estava em vigor quando a nova aliança chegou, que foi Jesus. Está escrito na Bíblia. Não é toque de Clyde, está escrito aqui, ó. Houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança ainda estava em vigor. Eles ainda estavam matando carneiros, cabritos, touros, quando Jesus veio e se sacrificou por nós. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que fez o testamento já morreu. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Uma coisa básica, né? Todo mundo sabe disso, né? O que adianta um testamento se a pessoa está viva? Todas as posses, todos os bens continuam sendo da pessoa, né? É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue dos animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois ele pegou o sangue de bezerros, dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopo. Então ele disse: este é o sangue que sela a aliança, que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre a tenda, sobre o tabernáculo e sobre todos os objetos usados na adoração, lá dentro da igreja. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Não há perdão dos pecados se não existir derramamento de sangue. Por isso eles matavam os animais, jogavam por tudo quanto é canto, aspergiam, né? Aspergiam, misturavam com água e aspergia sobre as pessoas, sobre os objetos da igreja, do tabernáculo, sobre tudo. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais, por isso tanta excelência, tão minucioso assim. Deus quer, eu quero um fio azul com dourado, eu quero uma grelha toda de bronze embaixo da arca, eu quero assim, eu quero um candelabro todo de ouro, Por quê? Essas coisas são cópias das realidades celestiais. Deveriam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Olha só, as coisas da terra aceitavam o sacrifício dos animais, coisa simples. Mas as coisas do céu, as celestiais, exigem sacrifícios bem melhores. Sacrifício de Jesus. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Mais uma vez, a Bíblia está nos provando que é Jesus que é o nosso mediador. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Vou ler de novo. Ele entrou no próprio céu, ele entrou lá no céu e agora aparece na presença de Deus. Ele está diante do trono de Deus, da faceta de Deus Criador, pedindo em nosso favor. Cristo está intercedendo por nós. É Ele que intercede por nós. É Cristo, Ele tem know-how. Ele viveu, Ele sofreu, Ele sentiu dor, Ele
padeceu para aprender as coisas aqui na Terra. Ele tem como falar a nosso respeito. Ele tem como, não perdoa, Cláudia, porque ela fez isso. Ela estava sentindo assim, 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 tal. E Jesus argumenta, porque ele está intercedendo por nós. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados do meio, para tirar os pecados por meio dos sacrifícios em si mesmo. Chegou ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício em si mesmo. Quer dizer, ele chegou agora no finalzinho de tudo, há 2000 anos atrás, para tirar os pecados em si mesmo. Ele se fez pecado. Ele foi a nossa carta promissória. Ele se fez pecado, ele se fez errado para nos salvar. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Aqui, muitas pessoas, não está falando de todas as pessoas. Aí tem muita gente que fala assim, mas todo caminho leva a Deus. Todo mundo vai morar no céu, todo mundo vai ter uma nova vida, todo mundo vai ter uma segunda chance. Pela palavra, não. Para tirar os pecados de muitas pessoas, não de todas. Você precisa aceitar todo o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele se tornou para te salvar. Ele se tornou uma ovelha, um cordeiro, ele se tornou um pecado para poder morrer puro, santo, para justificar todos os nossos pecados, para que nós fôssemos purificados e tivéssemos a certeza da salvação, a certeza de que vamos morar nessa terra aqui mesmo sem o pecado. É de muitas pessoas, não é de todo mundo. Que você seja parte desses muitas. Eu sou, com certeza. Eu trabalho todos os dias da minha vida voltada para Deus, para poder enxergar, para poder abraçar Jesus e dar um soco na Eva. Mentira. Brincadeira. Até porque eu nem acho que a Eva é tão culpada, né? Quem assistiu Gênesis sabe. Eu acho que que o Adão é culpado, porque se Adão cuidasse da Eva, ela não estava conversando fiado com a cobra. Mas esse é assunto lá para Gênesis, vai lá assistir o vídeo. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Eu estou esperando por Jesus. Eu acredito que ele vai vir uma segunda vez, como está escrito aqui. Na primeira vez, ele veio para tirar os pecados do mundo. Na segunda vez, ele vai aparecer não mais para tirar os pecados, porque ele já fez esse sacrifício uma só vez, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele, para tirar a gente desse mundo de pecados, restaurar isso aqui tudo e nos colocar aqui de volta no mundo renovado. Lá do comecinho que ele já tinha planejado. E assim finalizamos o capítulo 9, gostosinho de ler, cheio de coisa gostosa. É um capítulo assim que qualquer pessoa que entende, que ouve, que abre o coração se converte a Jesus Cristo. Não estou falando de religião e muito menos de igreja, estou falando só de Jesus mesmo, esse que foi o nosso cordeiro, que fez tudo isso por nós e que faria de novo, se preciso fosse. Mas não vai precisar, porque a Bíblia está nos garantindo que foi só uma vez. E agora estamos aqui à espera da segunda vinda de Jesus, para ele buscar aqueles que estão esperando nele. Beijão no seu coração e até amanhã.